Nós estamos já com conexão devidamente estabelecida com Márcio Lopes, agora ex-chefe do cartório eleitoral da 41ª Zona, que compreende Itapajé, Irauçuba e também o município de Tejuçoca. E a gente vai aqui bater um papo, nesse momento em que o Márcio exatamente está deixando o município de Itapajé. São mais de 10 anos, ou aproximadamente 10 anos de atuação aqui no município de Itapajé, vários pleitos, várias eleições, enfim, deixa todo um legado realmente, um trabalho realizado aqui no município de Itapajé e também nesses municípios de Irauçuba e Tejuçoca. Márcio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal Integração à Atitude FM, tudo bem? Boa tarde, Clésio, boa tarde a todos que nos escutam, nos assistem. É um prazer sempre estar aqui compartilhando com vocês desse momento e agora nessa despedida, né? Bom, ô Márcio, são 10 anos de atuação aqui no município de Itapajé, compreendendo também Irauçuba, Tejuçoca e toda essa nossa população. O que fica de legado aqui no município, aqui na nossa população, desse seu trabalho, na sua concepção, e o que você leva, logicamente, de todos esses anos de atuação, desse contato, desse relacionamento com essa nossa população? Foram anos de crescimento, Clésio. Eu acho que os percalços existem, óbvio, mas todos ultrapassados com a ajuda de muita gente. Eu sou muito grato, eu cresci nesses 10 anos, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Acho que eu trago daí 10 anos de muita alegria, de um trabalho intenso, como a gente faz o ano inteiro, mas com resultados que me alegram. Eu acho que o legado fica aí. Não, para mim, como é que eu posso dizer? Não me deixar abater com as dificuldades. Eu acho que Itapajé, Irauçuba e Tejuçoca, conduzir eleições em 3 municípios foi um grande desafio, e se eu não tivesse essa força, essa alegria de trabalhar, graças muito a todo mundo, vocês da Atitude, as populações dos 3 municípios, a minha equipe, tanto a minha equipe pequena quanto a minha equipe grande, como eu brinco, a equipe pequena é aquela do dia a dia que está no cartório, a equipe grande é aquela que se mobiliza no dia, nas vésperas da eleição, naquele período eleitoral maluco que a gente trabalha de manhã, de tarde e de noite. Então, tudo isso me recarrega, tudo isso me dá força, me deu muita força e me fez crescer, me impulsionou. Então, eu acho que o legado é esse, é não esmorecer frente aos desafios e levar sempre com leveza e com alegria. Os 3 municípios, é claro que eu morando em Itapajé tenho um apreço e um carinho por Itapajé, mas os 3 municípios sempre me abraçaram, sempre me deram essa força para seguir, para conduzir esses pleitos, para ajudar a fazer a eleição, foram tantas nesses 10 anos. Bom, o Márcio, tem uma outra situação também, que esse processo de modernização, que a gente vem acompanhando nesses últimos anos, e logicamente no âmbito da justiça eleitoral não poderia ser diferente, mas você chegou aqui numa situação, num cenário X, nós tivemos aí um processo realmente de avanço, de evolução tecnológica, tivemos a biometria, tivemos o uso mais constante do aplicativo e-Título. Como é que foi todo esse processo de implantação desses sistemas aqui na 41ª Zona? Primeiro, se a gente for fazer essa retrospectiva, eu chego em Itapajé com muitas ideias e com muita vontade de mudar algumas coisas, E, como eu digo, eu agradeço muito a todos, a equipe do cartório eleitoral, as pessoas que vieram juntos como apoio, como instrutores, os mesários, que eu carinhosamente chamo de meus mesários e não deixaram de ser, são os meus mesários. E então, assim, todas essas pessoas imbuídas desse desejo de apostar em mim, agradeço muito a doutora Daniele Estevão Albuquerque, que foi a minha primeira juíza, a juíza com quem primeiro trabalhei aí na 41ª Zona, e que apostou, de fato, nessas mudanças.
depois, como você diz, o tempo e a evolução natural das coisas, elas vão trazendo mudanças. A gente fez o processo de recadastramento biométrico na cidade, né, nos 3 municípios. Foram dias intensos de muito trabalho, de suor, ardor, muitas críticas. Recebi muitas críticas nesse período. Acredito que conheci muita gente do município, muita gente me conheceu, muita gente que conhecia só a minha voz das entrevistas, só os meus clamores para que a eleição acontecesse de forma tranquila, como foi a primeira e como foram todas as outras. Eu agradeço muito, muito, muito a toda a população desses 3 municípios que, como eu digo, repito, me abraçou de uma maneira ímpar. Passamos pelo processo da biometria, enfrentamos uma pandemia, né? E com ela a aceleração dos usos dos aplicativos, do uso da tecnologia, a diminuição do contato com as pessoas, porque agora a gente recebe muito requerimento virtual, os próprios processos, né? Candidatos, advogados, a gente não tem mais aquele contato tão direto, está tudo virtual, virtualizado, e passar por tudo isso aí, né, na 41ª Zona, foi para mim, repito, engrandecedor. Assim, eu cresci muito, foram muitos desafios, né? E graças a Deus, eu acho que eu cumpri minha missão, fechei esse ciclo e que os novos avanços virão, né? E eu vou ter o maior prazer de ver a 41ª Zona crescer agora aqui de longe. Mas nesse retrospecto a gente enfrentou tudo isso, né? A mudança de um chefe que traz novidades, traz ideias. Depois a gente passou pelo processo de biometria, que, repito, acho que foi o momento mais delicado da minha participação, da minha passagem aí na 41ª Zona. Foram muitas críticas. Era um trabalho difícil pelo espaço físico que a gente tinha. A gente conseguiu mandar gente para os outros municípios, né? Tinha posto de atendimento em Irauçuba, tinha posto de atendimento em Tejuçoca, mas foi muito bom, assim. Por outro lado, eu consegui tanto enxergar como as pessoas me viam, né, para eu continuar, tanto conhecer, sim, a população. Acho que a biometria foi o momento mais difícil, mas ela me deu esse presente. Do outro lado, a gente conseguiu organizar melhor, inclusive, as eleições que viriam, né? E foram tantas depois da biometria, né? Eu tinha feito uma sem biometria e depois a gente encabeçou todas com recadastramento biométrico. E agora esse processo virtualizado dos aplicativos, do site, e que eu também tive o prazer de iniciar aí na 41ª Zona. Agora já 12 horas e mais 29 minutos, 12h29, a gente está conversando com o Márcio Lopes, chefe do cartório eleitoral aqui da 41ª Zona, né? Compreende Itapajé, Irauçuba e também o município de Tejuçoca. Márcio, o período da pandemia de Covid-19 foi um período realmente muito crítico, uma série de restrições, e aí chegou 2020, exatamente, você e sua equipe tendo que coordenar uma eleição aqui na nossa região. Como é que foi aquele processo, todo esse trabalho em meio a uma série de restrições que logicamente foram aí impostas, né, dificuldades a mais do que o que já habitualmente vocês estavam realmente acostumados a lidar em todo um processo eleitoral? O que a pandemia mais me tirou e que eu, né, senti mais falta foi do contato com as pessoas, né? A gente não houve treinamento de mesário presencial, a gente teve que fazer tudo virtual. Os próprios candidatos eu não tive contato, a gente teve uma diplomação discreta, tanto o ato, que foi inclusive aqui na Atitude FM, tanto a entrega dos diplomas. Então esse contato com as pessoas, que é o que eu mais gosto, e a gente foi privado em função da pandemia. Por outro lado, não foi difícil, repito, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tinha, né, tenho que me acostumar que agora é no passado. Eu tinha uma equipe maravilhosa, tanto no cartório, quanto o apoio, mesários, pessoas que vieram, enfrentaram a pandemia junto com a gente, junto comigo, para fazer acontecer 2020. E diante de todas as dificuldades, diante de todas as adaptações que nós tivemos que fazer, aquela vontade de fazer eleição, aquele gostinho que as pessoas já tinham, já conheciam, já sabiam como eu trabalhava,
fez com que a gente fizesse, né? Fez com que acontecesse a eleição de 2020 com muito sucesso, dentre todas as eleições que aconteceram em outros municípios. A nossa, de fato, foi uma eleição diferenciada. Nós conseguimos cumprir todos os normativos e eu atribuo isso exatamente ao tempo que eu já fazia, as pessoas já conhecerem como a gente trabalhava e aceitar ou encampar as adaptações junto conosco. Foi bem complicado, né? A gente ainda não tinha vacina, e o que mais me doeu, se eu posso dizer assim, a maior dificuldade que eu encontrei foi não ver as pessoas. O que eu tive a oportunidade em 2022, né, de matar a saudade de muita gente, mesários, apoios, auxiliares que a gente contrata temporariamente ali. Então, eu gosto muito de fazer eleição, é o que eu mais gosto. Acho que 2020 foi nesse canto aí, no canto mais afetivo. Profissionalmente, a gente conseguiu adaptar tudo e eu atribuo o sucesso, grande parte dele, 90% dele, às pessoas que, sabendo como a gente trabalha, conhecendo a nossa credibilidade do que a gente está dizendo nas entrevistas, do que a gente está pedindo, orientando, seguiram, e aí a gente conseguiu fazer com que as adaptações dessem certo.